Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu vou falar para vocês hoje sobre discurso da humildade no Brasil. Trouxe esse tema aqui para debater com vocês, fiquei pensando muito sobre isso e acho que pode agregar aí para todo mundo. Galera, o discurso da humildade no Brasil tem esse discurso da humildade. Você precisa, para o brasileiro, transparecer humilde. Senão você é rejeitado, você é colocado ali como arrogante, como insensível. Esse discurso tende ao nosso lado cultural da empatia com o outro. E isso é positivo, mas eu acho que essa empatia, ela beira o exagero, no sentido de aniquilar a individualidade, aquilo que somos. Esse discurso também está ligado à relação socioeconômica do brasileiro e aos contrastes sociais no Brasil. Naquele mesmo sentido que eu já disse aqui para vocês, de que o rico é o vilão, isso é muito presente no discurso do brasileiro, e o pobre é o coitadinho. Não existe essa polarização entre bem e mal. Polarizar o conhecimento não é o melhor caminho para a gente se aproximar da verdade. Existem pessoas, como eu já disse aqui, que enriqueceram, apesar disso no Brasil ser muito difícil, né, gente? Sem serem malandras, né? Pessoas que enriqueceram ali na dignidade, sem ser nesse discurso enganador. A gente tem a tendência a pensar, né, que o mundo, que é todo mundo ruim, que é todo mundo mal, né, gente? E não é bem assim, não, gente. Tem muita gente boa ainda pelo mundo. Eu falo isso para vocês aqui, passando por tantos lugares, interagindo com tantas pessoas. A gente precisa tirar essa impressão de que enriquecer é algo ruim, até porque isso vai contra a gente mesmo. Isso impede que a gente evolua, que a gente ascenda financeiramente, né? Você não tem de renegar o dinheiro, você pode querer o dinheiro para você e, se você for uma pessoa ética, né, você pode tratar o dinheiro de uma maneira diferente na sua vida, onde você investe, né, em relação às suas finanças, a como você ganha, a como você manutenciona isso tudo, em relação às interações com as pessoas. Enfim, eu falei aqui do apelo, de um apelo exagerado para o outro. E isso é um pouco herança lá dos portugueses, que está ligada, como eu digo aqui, a essa coisa do latino, em oposição à cultura anglo-saxã, por exemplo, que é um pouco mais direta, que não tem essa coisa ligada à humildade, até porque eles não têm, em muitos países de cultura anglo-saxã, não há esse abismo socioeconômico todo como há no Brasil. Então, essa questão do esse discurso da humildade está ligado a isso, e está ligado aos nossos problemas sociais. E ninguém pensa sobre isso, isso é manutencionado como se fosse uma coisa assim, você tem que, como eu disse aqui, transparecer, ser humilde para você não ser mal visto ou mal interpretado pelas outras pessoas. Tá? Esse discurso da humildade, ele gera muitos problemas nas nossas interações com os outros, principalmente porque quando a pessoa é mais direta ou quando a pessoa fala a verdade, isso está muito ligado a ser verdadeiro, a não mitigar a verdade, e isso é feito consciente e inconscientemente, né? Mas quando isso é feito inconscientemente, isso está ligado à falta de conhecimento das pessoas, que também, por sua vez, está ligada à nossa condição no Brasil. Então, esses mal-entendidos têm a ver com isso. Essa coisa da verdade ser mitigada, de você e do outro se colocar ali na posição do coitadinho, do humilde, né, nesse discurso da humildade, e de não saber dizer não, de não ser verdadeiro. Isso implica esses mal-entendidos nas nossas interações cotidianas. E são vários, e todos eles, no final, as pessoas sempre vêm com a justificativa. Ai, que pessoa arrogante, nossa, mas não tem humildade. A questão não é a humildade ali. A questão é você saber, primeiramente, entender a fronteira entre você e o outro, separar esses espaços, porque eles se misturam muito no Brasil, e em segundo momento, superar essa síndrome do vira-lata e essa questão aí ligada
ao dinheiro, né? Ou a quem tem o dinheiro, ou a quem busca pelo dinheiro, como se fosse uma coisa muito negativa, né? Por exemplo, as pessoas numa relação de trabalho, isso está ligado àquela coisa que eu falei de dizer não, né? Elas, de elas serem claras, né? Por exemplo, você expõe algo para alguém. E aí você expõe especificamente, é isso, isso e aquilo, não haverá mais nem menos. Essa é a relação do trabalho. Não existe isso, trabalho por amor, não sei o quê, cultura latina, emotiva, humildade. Isso daí, gente, é um discurso muito pobre e um discurso contrário a gente mesmo. E usado, tem gente que sabe disso tudo que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu compartilho aqui o conhecimento para agregar, mas tem gente que sabe disso e usa disso para abusar das outras pessoas. Coloca numa condição ali de coitadinho, para poder tirar vantagem de alguma coisa e manutencionar esse discurso todo para que todo mundo permaneça ali nessa situação, nessa condição. A gente tem que rever, gente, as nossas práticas e a nossa cultura, porque ela é contrária a gente mesmo. Uma repórter perguntou a Fernanda Montenegro como que ela. Eu acho que isso está ligado àquele fato de ela ter dado uma entrevista e de ela ter sido muito criticada por causa do inglês dela, gente. E, e ela é colocada nesse, né, nesse discurso da humildade. Apesar dela ter sido muito criticada, e eu concordo com a crítica, né? Poxa, você pode até não saber falar, né? Tem essa questão ligada à língua, você não precisa ser o nativo, você não precisa apagar a sua identidade, né? Mas o mínimo ali, gente, eu assisti a entrevista dela, que ela na época deu em língua inglesa, quando ela foi indicada ao Oscar, parece, e ela, o básico da comunicação ali, da interação, ela não conseguiu manutencionar. E a entrevista, inclusive, ficou ridícula, né? E teve gente que alçou ela, colocou ela ali na posição de aplauso, né? E ela, inclusive, traz esse discurso muito brasileiro, que eu vejo como, inclusive, eu vejo como problemático, perigoso. Você não tem que ter orgulho da sua ignorância, da sua falta de superação, de desenvolvimento, da sua condição no Brasil ligada à educação, a uma problemática do pensamento, da educação. Você não tem que ter orgulho disso. Isso é uma razão para a gente se envergonhar, para a gente se sentir medíocre. A gente tem que buscar, apesar de ser muito. Eu sei que ninguém gosta dessa dureza toda que eu trago aqui, gente, mas eu não estou aqui para ser bonzinho nem passar a mão na cabeça de ninguém, não. Eu estou aqui para trazer reflexão. Gostem ou não. Sou arrogante ou não? Então, a Fernanda Montenegro aí, ela deu depois desse ocorrido, uma entrevista e perguntaram para ela assim, por que que você, foi alguma coisa nesse sentido, se coloca aí nessa posição mais humilde se você pode se colocar em outra posição? Eu acho que a pergunta da repórter foi muito infeliz, para dizer a verdade, porque está toda ligada a essa manutenção do discurso da humildade, aí impregnado de maneira muito perversa na nossa cultura. E ela disse que ela deu uma resposta até sensata, assim, eu gostei e tal, que a vida ela é cheia de altos e baixos, então a gente não pode ficar ali. Ela disse que preferiu ficar ali, que prefere ficar ali na humildade. Tá, tudo bem. Em um momento que a gente vive, né, em que pessoas que não deveriam estar em determinadas posições se colocam, se você que pode estar ali naquela posição se retira desse lugar, isso é um problema, porque você dá espaço para outras pessoas que não deveriam estar ali e estão. E aí a verdade ela vai sendo distorcida, corrompida, e a gente tem um grande problema ligado a isso. Esse discurso da humildade está muito ligado ao jeitinho, gente. A vida não é tão banal assim, não. Eu sei que tem os altos e baixos e tudo, mas a gente não pode manutencionar isso na sociedade dessa maneira. Isso deixa a gente medíocre, isso impede que a gente evolua, isso vai fazer a gente se colocar sempre numa posição ali de para ser igual a todo mundo, né? Até por medo, né? Até por uma questão de humildade, né? Ah, não, eu não vou querer ser melhor do que o outro. Me ofereceram uma oportunidade melhor na empresa porque eu sou mais competente e eu e o meu colega ali, eu vou tirar do meu colega
né? Não, gente. Isso não deve ser pensado dessa maneira. Se você tem condições ali de estar em uma outra posição, isso não é uma atitude psicopata, isso não é uma atitude. A gente tem que tirar esse discurso aí da gente, impregnado na gente. A gente, quando fala de conhecimento, tem um discurso parecido com esse, mas é bem mais geral, e as pessoas meio que usam desse discurso na filosofia do sei que nada sei para puxar essa coisa também da humildade. Quando os filósofos falam, entram nesse discurso sei que nada sei, não significa que eles renegam o que eles sabem, nem que eles vão ficar que eles permanecerão calados em relação ao que eles sabem, né? Ou que eles não podem, por exemplo, se manifestar em relação a alguma coisa. Não é essa a intenção. É muito pelo contrário, no sentido de desconfiar, de você sempre duvidar do que você sabe para você se desconstruir. Até porque o conhecimento muda o tempo inteiro, há N fatores ligados a isso, por exemplo. E não nesse discurso de sou muito pequenininho e não sei de nada. Não quero evoluir, não quero estudar, não considero educação, me oferecem uma vaga de emprego, não pego a vaga porque poderia ser dada para fulano, ou então eu estou num departamento, me colocam em outro, eu não vou prejudicar o meu colega ali, o colega ainda se sente ofendido se alguém, né, tem toda na mídia essa coisa no Brasil, na televisão, alguém encontrou uma carteira cheia de dinheiro, foi lá, coitadinho, devolveu para a pessoa. Acho bacana, acho honesta essa postura, mas não acho que isso é uma coisa que a gente tem que elevar nesse nível, desse jeito não, sabe? Porque isso tende a essa coisa negativa que eu estou falando aqui da humildade, de você. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. A gente não pode polarizar as coisas, estar ali só do lado bom ou do lado mal. Não existe bom e mal no mundo. Você vai ser engolido pelo mundo e pelas pessoas se você manutencionar isso. Isso é feito por questão ideológica, isso é feito pelas relações de poder mesmo. E todo mundo sabe disso. Só que as pessoas que não sabem, elas acreditam que isso está ligado àquela coisa de ser bom, aquela coisa, né? E não, as outras pessoas que não são assim, que são perversas, por exemplo, elas usam desses discursos para poder enganar as outras e manter todo mundo ali no mesmo padrão. Um abraço a todos. Tchau, tchau.